Oi meninos, eu me chamo Daniele Guedes, estarei com vocês com a disciplina de língua portuguesa com o assunto letra e fonema. Assim que a gente nasce, o primeiro contato com o meio, a primeira forma de se expressar é o choro, né? E isso é o nosso som que nós utilizamos para se comunicar. No nosso alfabeto, nós temos o quê? Nós temos, na nossa língua portuguesa, nós temos 26 letras, né? Que são divididas entre 21 consoantes e 5 vogais. Essa é a nossa base do alfabeto, que ela é um sistema de escrita que é o mais utilizado do mundo. Cada palavra que a gente pronuncia, ela emite um som, né? E esse som, juntamente com a nossa letra, forma esse estudo da fonética, né? A fonética estuda o som e a letra. Não vamos confundir o nome da letra com o som que a letra faz, né? Nós temos um exemplo aí que, se você pegar a palavra manta e canta, nós vemos que ela tem um som diferente, né? Justamente por causa da letra M e da letra C. Se nós trocarmos as letras iniciais, nós vamos ter outra palavra, né? No exemplo acima, se nós lermos a palavra em voz alta, nós vemos que a letra M e a letra C, elas têm sons diferentes. Isso aí é fato. Essas letras, elas têm significados diferentes, né? Justamente é isso que a gente tem que ter, essa noção de diferença de som. Cada letra, ela é independente da língua, ela tem o som próprio, né? Por isso que existem palavras que podem conter mais fonemas do que letras, né? Isso aí a gente vê muito. A gente tem essa noção de letra e fonema. Nós confundimos muito a questão na hora da escrita também, porque tem letras que tem um som de um jeito e quando a gente vai escrever de outro. Isso aí ocorre muito na língua portuguesa, há dúvida até na escrita. Nós temos aí a palavra calha. A calha, ela tem 5 letras, né? Nós vimos aí que tem o C, o A, o L, o H e o A. Calha. Fonemas, ele só tem 4, mas porque tinha que ser igual, mas isso aí não é regra, né? Às vezes tem letra com muito fonema, palavras com pouco fonemas e muitas letras, né? Isso aí é fato. Na língua portuguesa tem essa inconstância. Às vezes a palavra, com essa nova reforma, também teve isso de palavras serem de um jeito e agora serem de outros. Mas quando a gente está falando de fonema, existe muito isso também. A palavra ter um tanto de letras e depois ter um tanto de fonemas. Na questão calha, vocês viram aí que tem o que e o e, o a, o lhe e o a. E viram também que os fonemas, eles vêm entre barras, né? Isso aí é uma regra da língua portuguesa, que o fonema tem que vir entre barras. E nós vimos que o que, ele vem o que e o e. Por quê? Porque o que é o som dele. Que, a, l, h, e, a. Né? Por que o LHE tá só numa barrinha? Porque é só um som, tá? Entretanto, na palavra táxi, existe 4 letras e 5 fonemas. Tá? Tem 5 fonemas. Temos 4 letras e 5 fonemas, por quê? Porque quando eu falo táxi, dá a intenção, assim, que a gente ouviu uma letra a mais, né? Táxi. Num ditado, se for fazer com os alunos, eles, claro que vão ter dificuldade, porque eles acham que vai ter mais letras, mas não, é porque o que e o c, táxi, tá? Então aí ele fica com 5 fonemas e 4 letras. Embora o número de fonemas e de letras eles coincidam em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. Foi isso que a gente falou antes, né? Existe palavras que vai ter o mesmo número de fonemas e também existe palavras que não terá esse número, né? Quando nós falamos em acesso, o acesso é o quê? Acesso. Aí nós vimos que acesso tem 2 S. Mas eu vou colocar cada S em uma barrinha? Não. O S ele vai fazer som de só um S. Tá bom? O segundo exemplo aí, chute. São 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o CH faz som de X, né? Então eles são 4 fonemas. No entanto, existem representações que não são perfeitas.
Se tomarmos a palavra galeria e ginástica, aí é que entra a questão da palavra ter a mesma letra, mas quando a gente vai pronunciar, ela tá diferente, né? Galeria e ginástica. A gente pode perceber que a letra G, ela representa um fonema diferente. Justamente é isso que ocorre com galeria e ginástica, elas são, né, a pronúncia delas são diferentes. Mas existem fonemas que podem ser representados por letras diferentes, como é o caso de ginástica e giló. Percebemos que ginástica a gente sabe que é com G, mas giló já causa dúvida se é com G ou com J. Isso aí que a gente também tem que prestar atenção na hora da nossa escrita, né? Porque os fonemas, não é porque é com G ou com J que vai ter mais fonemas ou menos fonemas. A gente tem que se ligar só na hora da questão da escrita. Também há palavras que as representações de fonemas são feitas utilizando mais de uma letra. Aí a questão do RR, né? Que a gente, quando vai fazer a separação dos fonemas, o RR ele transforma em um R, né? Algumas vezes, uma letra pode ser representada graficamente por dois fonemas, como em táxi também, que a gente viu lá que táxi, o X dele dá a entender que tem o K e um C. Existe até letra que não tem fonema, como a letra H. A letra H, ela tá lá só para cumprir mesmo tabela, porque ela tá lá, tem que estar, porque a gente escreve hora com H, homem com H, né? Mas ela não tem som nenhum, ela é muda. E aí as nossas classificações de fonemas? As nossas classificações, eles podem ser vogais, consoantes e semivogais. Tá, nós sabemos o que é vogais, por quê? Porque a gente viu desde o comecinho da nossa infância que a gente estuda a tal das vogais, as consoantes, mas de semivogal, nunca vi semivogal. Semivogal justamente é a nossa vogal, só que é uma vogal mais fraquinha, né? A vogal é o quê? É o som emitido sem obstáculo, somente pela boca. Quando a gente pronuncia A, E, I, O, U, não tem obstáculo. Então elas são vogais e elas são bem fortes, tá? E as nasais, a gente viu aí que são as vogais acentuadas. Exemplos: pia, ando, cesto, quero. O que podemos ver nessas palavras? Que ela tem a vogal forte. Então, isso aí são classificação dos fonemas, isso aí é vogal. Consoantes. As consoantes, elas encontram obstáculo na passagem pela boca. Por isso, precisam sempre ser acompanhadas de vogal. As consoantes: base, deduzir, falar. Então, a gente vê aí que toda consoante vai ter uma vogalzinha do lado, né? Até porque para ela existir, ela vai ter que ter uma vogal. As semivogais. As semivogais são os fonemas I e U. Não necessariamente elas serão semivogais toda vez. Dependendo da palavra, elas serão vogais sim, tá? Mas a gente tem que ter a consciência de saber o que é vogal, o que é semivogal. É importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação da sílaba, as semivogais não. Carie, mal, paz, rei, seita e venceu. Entendemos que vogais são representadas pela letra A, E, I, O, U. E também pela letra W, que representa U, e o Y, que é I. As semivogais são as vogais I, U, E, O, W e Y, na formação da sílaba, e seu som não tem pronúncia própria, ela vem unida sempre de uma vogal, não esqueçam disso. Eles estão ali só para complementar, eles estão ali acompanhadinho, eles não têm função tão importante quanto a da vogal. As consoantes a gente já tem essa noção, né? Porque se o alfabeto tirou as vogais, vão ficar as consoantes. Então, vamos lá exercitar um pouquinho, ver se a gente aprendeu um pouquinho, se a gente conseguiu entender o conteúdo. Em qual das palavras abaixo há mais letras do que fonemas? Letra A, achado. Letra B, táxi. Letra C, cadeira. Letra D, surpresa. Letra E, redigir. Qual dessas palavras vocês acham que tem mais letras do que fonemas? Vamos lá. O achado, será que é o certo? Achado é a letra certa. Por que achado é a letra certa?
Porque ela tem 6 letras e 5 fonemas, né? A restante das alternativas, táxi tem 4 letras, 5 fonemas, cadeira tem 7 letras e 7 fonemas, surpresa tem 8 letras e 8 fonemas, e a E, redigir, tem 7 letras e 7 fonemas. Vocês viram também que tem alternativa aí que tem o mesmo tanto de letras, tem o mesmo tanto de fonemas. Na questão 2, o I, ele não é uma semivogal, né? Eu tô afirmando aí, então eu quero saber com vocês qual alternativa que vocês acham que o I não é uma semivogal. Nós temos A, papai, B, azuis, C, médio, D, rainha e E, herói. Qual é que o I não é uma semivogal? Ele não é uma semivogal, quero saber aí. Então, se ele não é semivogal, ele vai ser uma vogal, né? Nós temos a letra D, rainha. Olha, presta atenção, rainha. O I, ele foi bem forte. Então, a rainha, essa palavra rainha, o I é uma vogal. As vogais, elas sempre têm um som mais forte que a semivogal. Porque a semivogal I e U, quando juntas de uma vogal, o fonema é na mesma sílaba, elas ficam na mesma sílaba, mas elas nunca vão ser duas vogais. Uma sempre vai ser mais fraquinha do que a outra. Ela é formada por 2 sílabas, né? Aí o papai, na sílaba pai, o fonema vocálico I não é tão forte quanto o fonema vocálico A. Nesse caso, o I também é semivogal aí na papai. É um exemplo que eu quis comparar com vocês, tá? Assinale a alternativa em que o X representa o mesmo fonema de exato. X representa o mesmo fonema de exato. Exato, aí vocês viram que o X faz som de Z, né? Que é uma coisa também que a gente estuda na questão da fonética das palavras. Nós temos aí xarope, axila, máximo, existir e xícara. Só em eu já dar as alternativas, você já tem a noção qual é a palavra aí que eu citei que vocês vão falar que o X faz som de Z. Então, vamos lá. Existir. Existir é a palavra que o X faz som de Z. Tá aí, ó. Exato. Fonema X tem um som de Z, né? E logo, a única alternativa que apresenta o mesmo fonema, isto é, o X com som de Z, é existir. Então, o que é que a gente entendeu hoje na nossa aula? Nós entendemos que cada elemento sonoro, né, mínimo capaz de diferenciar a palavra uma da outra é o fonema. Fonema é o elemento sonoro capaz de distinguir a palavra da outra, né? Que na língua falada você usa o som na língua falada e na escrita você usa as letras, né? As letras são sinais gráficos que representam o fonema. Na nossa língua também tem 26 letras, o alfabeto, e o conjunto dessa letra é justamente o alfabeto. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com sílaba, que seria o grupo de fonemas. Para mais informações sobre essa aula, estão disponíveis na plataforma Eduque.